Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso plano teológico. Estamos aí para mais um review, para apresentarmos a você mais um volume, né, dessa coleção patrística, né? Dessa vez mais uma obra de Santo Agostinho, a Doutrina Cristã, da coleção, o volume 17, tá vendo? E estamos aí para mais esse review interessantíssimo, obra aí, capa dura, né? Mais de 280 páginas. E para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internets da vida compartilhando conhecimento. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você tem assistido nossos vídeos, mas não se inscreveu, né? Deus está vendo. Então, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações, para você receber as lives. Dê uma conferida na nossa playlist, você vai ver que existem vários vídeos, várias séries, né, de videoaulas, teologia paulina, teologia pentecostal, curso de história da teologia, história da filosofia cristã. Dá uma olhadinha lá, nossas mensagens também. Tenho certeza que você vai ser abençoado e edificado. Dê o seu like, dê sua curtida, senão você esquece, se você deixar para o final. Peço a você que faça seu comentário, diga olá, bom dia, boa tarde, paz, graça, fala alguma coisa aí para que o YouTube possa entender que esse vídeo é importante e ele possa recomendar para mais pessoas. Tá certo, pessoal? E se você deseja ser nosso patrocinador, aqui embaixo nos comentários temos o link do Apoia-se. A partir de R$5 você vai se tornar nosso apoiador mensal e vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp da Família Point. E se você deseja também nos abençoar diretamente através do Pix, tem aí embaixo aí o número do Pix, você pode abençoar e ofertar este canal. Tá certo? Vamos mostrar aqui, ó. Antes de mostrar o sumário, veja a que se propõe essa obra, olha. Esta obra é a Carta Magna de Santo Agostinho sobre a maneira de entender e pregar a Sagrada Escritura. Nela podemos sentir de perto o imenso amor e conhecimento profundo de Agostinho pela Bíblia. De fato, ele deixou-se impregnar por ela, tornou-a seu sangue, a medula de seus ossos. Ninguém como ele explorou tão a fundo e com tanto empenho e sutileza os profundos e obscuros recônditos da Bíblia. E nunca houve alguém que trouxesse de suas explorações tal abundância de preciosos achados. A doutrina cristã, um manual de exegese, olha só, de formação cultural com a finalidade didática e pastoral dirigida aos cristãos de sua época. As diretivas dadas pelo zelo pastoral do bispo de Hipona são originais e penetrantes, válidas ainda em grande parte para os nossos tempos. São tão ávidos de estudos exegéticos e hermenêuticos. Veja a proposta, tem um manual de exegese. Né? Antes de saber desse detalhe, eu achava, né, quando via anunciando, eu achava que era uma espécie de mini sistemática, mas não é não. É um manual de exegese hermenêutica onde ele fala sobre todas as diretrizes para ser um excelente pregador, enfim. Então, conforme é costume da editora Paulus, ela costuma colocar o sumário lá no fim do livro, né? No fim da obra. Então tem muitos detalhes, não tem como ler tudo, pessoal. Então, só para você, para você ter uma noção, temos o livro 1, sobre as verdades a serem descobertas nas Escrituras, plano, definições, distinções, síntese dogmática lá, Deus, Trindade, ele vai falar tudo isso 1, 2 páginas no máximo, tá vendo? Uma página, por exemplo, Deus, Trindade, página 46, 47, Deus, sua inefabilidade, 48, Deus, o mais excelente dos seres cogitados, 49, Deus vivo, a sabedoria imutável. Então, a cada página ele vai destrinchando aí temas, doutrinas importantes do cristianismo. Página 51 lá, a encarnação, de quem? Do Verbo, do Logos, Jesus. Lá, na mesma página, o motivo da sabedoria de Deus ter vindo a nós. Então, de maneira sucinta, concisa, ele vai trazendo esses temas lá. E o Verbo de Deus se fez carne, tá vendo? A síntese moral. O homem, do que gozar e do que usar. O homem perfeito, aquele que ama a Deus acima de tudo. Tá vendo? Falso amor de si próprio. O que mais aqui, ó? Página 71. Deus usa ou goza de nós? Todo homem é nosso próximo? Não é gozar de tirar sarro, não. É gozar aqui de desfrutar. Né? Cristo, o caminho que leva a Deus. Princípios básicos do exegese, ó. O amor, a plenitude das escrituras, a edificação da caridade, corrigir o intérprete que se engana. Tá vendo? O valor das virtudes teologais, disposições para o estudo das escrituras. Interessante, né? Livro 2, sobre os sinais a serem interpretados nas escrituras, precisões preliminares. Sinais convencionais, naturais, definição de sinal, sinais verbais, a origem da linguagem escrita, as escrituras, sinais da vontade de Deus, utilidade da obscuridade da Bíblia,
O encanto das alegorias. Tá? Grau na exceção espiritual, o temor de Deus e a piedade. Né? Ele interpretava bastante coisa na Bíblia, assim, usando esse método da alegoria. Né? Necessidade de conhecer as línguas. Eu separei esse trecho aqui da página 100. Necessidade do conhecimento das línguas bíblicas. A gente vai ler depois. Ó, relatividade dos erros gramaticais, erros de tradução. Olha que interessante. Isso no século V, pessoal, ele falando sobre essas coisas. Utilidade do conhecimento das ciências, artes e instituições. A música, olha. A lendária origem das 9 musas. Onde houver verdade, ela é a propriedade de Deus. 2 categorias de ciência entre os pagãos. Interessante. Então, Platão, Pitágoras e os livros santos. Olha. Sabe que ele tinha essa inclinação para o platonismo, né? Os homens apenas constatam, não criam as verdades. Sofismas nos silogismos. O falso e o verdadeiro nas definições. A eloquência. Veja, às vezes, em cada página ele colocava 2 assuntos. Ó, 139, era 2 assuntos. Pouca utilidade das regras da retórica, da dialética. 141. Ser sábio é tudo dirigir ao louvor de Deus. 148. A imensa superioridade da Escritura. Livro 3. Sobre as dificuldades de serem dissipadas nas Escrituras. Como resolver as ambiguidades em textos tomados em sentido próprio. Tá vendo? Recurso às regras de fé à igreja. Ambiguidades devidas à falsa pontuação. Ambiguidade por pontuação duvidosa. Só lembrando que nesse tempo que Agostinho escreveu, a Bíblia não era nem dividida nem em capítulo nem em versículo, né, pessoal? O cara tinha que saber contar assim, tinha que dominar mesmo as escrituras para saber onde estava determinada passagem, né? Como resolver a ambiguidade de textos tomados em sentido figurado. Sinais cristãos, servidão dos israelitas e signos úteis. Como discernir a intenção, como prender os costumes permitidos no AT. Tem mais, coisa pra caramba aí. Você pode parar o vídeo aí, senão... um detalhe. 1 ou 2 assuntos por página. Considerações sobre as regras de Ticônio. Livro 4, sobre a maneira de ensinar a doutrina. Princípios fundamentais da oratória, né? Esta obra não é um tratado de retórica, necessidade de prática da arte oratória, como em que idade realizar o aprendizado. Interessante que na obra dele, Confissões, ele confessa, né? Literalmente, que odiava estudar grego, olha só. Quem não sabe, ele escrevia, né, em latim. Estudo da arte oratória em textos escriturísticos. Ó, a terceira conclusão, falar com clareza. A quarta conclusão, falar com clareza e elegância. Olha só, a eloquência dos profetas. Que interessante, né? Análise dos estilos na arte oratória. Pois, tá dando dicas aqui até para pregar, tá vendo? Os 3 objetivos do orador. Ele dava aula, né, de oratória. Ele foi para Milão, antes da sua conversão, dar aula de oratória em Milão. E lá ele começa a assistir as pregações do bispo Ambrósio, na Catedral de Milão, e se converte lá, né? Coisa linda. Tremendo. História de... Eu recomendo a você a estudar, a ler a obra de Agostinho, né? Confissões. Se você não tem muita paciência, nós temos aqui no nosso canal, dá uma olhadinha na playlist, lendo e comentando Confissões de Agostinho de Hipona. Já temos aí mais de 40 vídeos, né? Acho que é isso mesmo, mais de 40 vídeos, onde a gente lê essa obra desse clássico e comenta. Pelo que eu sei, eu acho que não tem nada parecido aqui na internet não, pessoal. Então, você vai para o trabalho, vai fazer sua caminhada, ouvindo Confissões, porque eu leio o texto na íntegra e ainda comento. Regras especiais de eloquência eclesiástica. O orador sacro deve misturar os 3 gêneros de estilo. Como se devem aliar os 3 gêneros de estilo? Testemunho pessoal de Agostinho sobre os efeitos de estilo sublime. Muito legal, hein? Eu não sabia de que tratava dessa questão, não. Exegética, hermenêutica, oratória, homilia. Ó, por exemplo, capítulo 11, ali na página 100, ele vai falar sobre a necessidade do conhecimento das línguas bíblicas. Olha, para combater a ignorância dos signos próprios, o grande remédio é o conhecimento das línguas. Mais do que nunca eu concordo com ele. Depois que eu comecei a estudar hebraico e grego é outra coisa, a mente abre, hein? Abre-se um leque para a exegese do texto bíblico, né?
Os conhecedores da língua latina, a quem pretendemos instruir neste momento, necessitam, para chegar a conhecer a fundo as divinas escrituras, de duas outras línguas, a saber, grego e hebraico. Olha, elas lhe permitirão recorrer aos exemplares mais antigos, no caso em que a infinita variedade das traduções latinas lhes traga alguma dúvida. Na verdade, encontramos muitas vezes nos livros santos palavras hebraicas não traduzidas. Por exemplo, Amém, Aleluia, Raká, Hossana, Roshana e muitas outras. Algumas dessas palavras poderiam, por certo, ser traduzidas. Contudo, devido à sua autoridade muito santa, foram conservadas na sua forma antiga, tais Amém e Aleluia. Algumas outras dizem ser intraduzíveis em outra língua, como Raká e Hoshana. De fato, existem palavras de certas línguas que não podem ser traduzidas com significado adequado para outro idioma. Isso acontece sobretudo com as interjeições que exprimem mais movimento da alma do que parcela de pensamento racional. Eis o sentido atribuído às expressões acima citadas. Raká é grito de indignação e Hossana, grito de alegria. Mas não é por esse pequeno número de termos, cujo sentido é fácil de ser notado e investigado, mas pela discrepância das traduções que é preciso conhecer as línguas, como já foi dito acima. Com efeito, podem ser contados os escritores que traduziram as escrituras do hebraico ao grego. Contudo, são incontáveis os que as traduziram do grego para o latim. Isso porque, nos primeiros tempos da fé, qualquer um que tivesse em mãos um códice grego e presumisse possuir certo conhecimento de uma língua e outra, devia-se a traduzi-lo. Capítulo 12, utilidade da diversidade de traduções. Aí você pode parar o vídeo aí para ler. Certo? Interessante, acho que deu para ter uma noção do que está tratando aqui do tema. Talvez você não conhecesse, não soubesse do que esta obra aqui, Santo Agostinho, a doutrina cristã, da doutrina cristiana, termo em latim, né? Mais de 280 páginas, coleção patrística, o volume 17, mais um clássico para você se aprofundar em teologia, meu nobre. Quer se aprofundar, quer ser teólogo de verdade? Tem que conhecer, tem que ler. Tá certo? Deus abençoe e até a próxima.